Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse canal de estudo aprofundado do 12 Passos de Alcoólicos Anônimos. Tivemos 4 vídeos fantásticos do primeiro passo, né? E esse é o vídeo de número 1 com relação ao segundo passo. Eu vou passar as leituras do segundo passo, né, a ideia do passo, de acordo com a minha visão. A gente sabe que princípios espirituais, né, estão sempre se renovando a cada dia, então não tem nada fechado, é só uma visão que a gente tem, né, sujeita a outras visões, a até mesmo contestações, sempre servindo de estudo os 2 livros que contêm o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. O seu texto básico, o livro Alcoólicos Anônimos, e o livro Os 12 Passos e as 12 Tradições, né? Na página 87 nós temos uma colocação linda, né, que diz que nossas histórias revelam de uma forma geral como costumávamos ser, o que aconteceu conosco e como somos agora, né? Mudou muito mais do que o conteúdo do copo, né? Mudou a personalidade, mudou o caráter e mudou a forma de pensar dos alcoólicos em recuperação dentro da Irmandade dos Alcoólicos Anônimos. A gente sabe que o Silk Worth fala que a doença, né, que o X do problema está nas questões mentais. Ele disse isso lá no primeiro passo, que forma de pensar domina o alcoólico, que faz com que ele tome a segunda, a terceira e a quarta assim que ele ingere a primeira. Então o problema está muito mais na mente. Nós sabemos que todo alcoólico tem um ciclo, também o doutor diz isso lá no início do livro, exatamente na página 27 ele diz isso, né, que todo alcoólico tem um ciclo, como o Dr. Bob tem o seu ciclo. O Dr. Bob tem o seu ciclo relatado lá no final do capítulo 12, que é a sua história. Na página 198 ele fala do seu ciclo, né? Ter que tomar sedativo para parar de tremer, ter que ganhar algum dinheiro com algumas consultas, localizar o contrabandista de bebida, levar bebida para o porão, beber até tarde da noite e assim sucessivamente. As pessoas não iam na casa dele porque a mulher dele tinha medo dele aprontar e também não iam na casa dos outros pelo mesmo motivo. E o Silk Worth fala desse ciclo, lá na página 27, que o alcoólico, a mente dele está programada para morrer. Se ele não passar por uma mudança psíquica, ele está fadado a morrer dentro desse ciclo aí. Então é necessário produzir essa mudança psíquica, essa mudança na mente do alcoólico. Se já não bastasse na página 55, a gente vê a encruzilhada lá do primeiro passo, que estávamos fora da ajuda humana, somente, né, um poder superior poderia resolver o nosso problema. Os médicos também falam isso no final do capítulo 3, que não há ajuda fora a ajuda divina para o alcoólico nos últimos estágios. Então é preciso que haja essa mudança psíquica. Sem contar também que se a doença é física, mental, da ilusão, né, não contamina, mas contagia, tudo aquilo que a gente viu, né, em suma, se ela é física, mental, espiritual, se é uma doença multifatorial, ela deve ser tratada em cada um dos seus fatores. Né? Lá na página 55 a gente viu a encruzilhada do alcoólico. Se você sofre do alcoolismo tanto quanto nós, acreditamos que não existe soluções intermediárias, estava num ponto onde a vida havia se tornado ingovernável e que nenhum poder humano poderia nos trazer de volta. Essa mesma encruzilhada é vista agora no capítulo 4, Nós os Agnósticos, né, quando ele resume tudo que a gente viu em 4 vídeos em duas situações. Né? Se você, quando bebe, perde o controle sobre a quantidade que bebe, ou se quando está bebendo quer parar no meio da bebedeira não consegue, provavelmente você é um alcoólico. Sendo esse o seu problema, você está sofrendo de uma doença que somente uma experiência espiritual poderá resolver. Isso é a 73, né, a primeira página do capítulo 4, Nós os Agnósticos, que nos coloca de novo nessa encruzilhada, né? Ou seguir até o fim amargo, ou aceitar a ajuda espiritual. Quando a pessoa tem alguma forma de preconceito, alguma forma de ceticismo, agnosticismo, ou outro tipo de ideia nessa área, né, sabemos que ela está enfrentando um dilema às vezes pesado.
né? Mas muitos alcoólicos eram assim, chegaram assim a AA, né? E passaram por uma mudança profunda em sua maneira de pensar. A gente vai ver muito dentro das leituras do segundo passo as questões de que as pessoas eram assim, pensavam assim, deixaram de ser assim, né? Porque é preciso de haver essa mudança, porque o velho homem vai voltar a usar. Eu tenho que me tornar um novo ser humano, né? Em todos os sentidos. E as leituras do segundo passo serão exatamente o capítulo 4, Nós, o Agnóstico, né? O apêndice 2, que é a experiência espiritual, a página 40 a 44, que é o próprio Bill, né, que se intitula como agnóstico, nos dando uma ideia do que é ser agnóstico, para a gente aprender, e o próprio segundo passo, né, sem contar, é claro, o Dr. Bob, que termina lá no seu capítulo dizendo exatamente isso, né? Se você pensa que é ateu, agnóstico, cético ou tem outra forma de orgulho intelectual que te impede de aceitar o que está nesse livro, sinto pena de você. Se você acha que pode ganhar sozinho no jogo da vida, o problema é seu. Mas se achar que precisa de ajuda, temos uma resposta e ela nunca falha. Se você dedicar a metade do entusiasmo que costumava ter para alcançar a próxima dose. Na página 202, o Dr. Bob fala isso, né? Então, se a gente viu dentro do primeiro passo as características da doença, né? E todo mundo viu ali que é preciso de aceitar a doença completa, a página 17 e 18 fala isso mais de 3 ou 4 vezes, né? A derrota total, a derrota completa. Pouca coisa vai vir a qualquer alcoólico sem aceitar sua devastadora debilidade e todas as suas consequências. Então tem que ser no geral. Agora, dentro do segundo passo, a gente vai estudar as características do doente, do alcoólico, servindo dessas leituras que eu citei aí. O segundo passo é uma promessa que um poder superior poderá nos devolver à sanidade, né? Vai nos pegar e devolver a ela, vai nos levar à região da sanidade, já que devido ao alcoolismo e a nossa personalidade e a nossa maneira de levar a vida, a gente chegou na região da insanidade e agora é uma promessa que o poder superior vai nos devolver à região da sanidade. Não quer dizer que isso vai acontecer agora. E o grande barato de tudo é que o próprio AA fala, né, que não é o AA em si que resolve o seu problema, o AA apenas prepara o terreno para que esse poder superior resolva o problema. Né? É lindo quando o AA fala isso, lá no capítulo 4. Falta de poder era o nosso dilema, precisávamos encontrar um poder e tinha que ser um poder superior a nós, mas onde e quando encontrar esse poder superior? Né? A resposta está exatamente lá no capítulo 4, quando ele diz que o objetivo de Alcoólicos Anônimos é exatamente esse, né? É ajudar o leitor a encontrar esse poder superior e esse poder superior resolverá o seu problema. Se já não bastasse essa página 76 dizer isso, que é um poder superior que vai resolver o nosso problema, né? E o AA só prepara mesmo o terreno, a única coisa que a gente pode fazer é varrer o terreno, limpar o terreno, preparar o terreno para que a semente caindo ela possa realmente produzir fruto. Né? A única coisa que a gente pode fazer é preparar esse terreno aí. O AA diz isso também no capítulo 4 aí. Um outro lugar que mostra que não é o AA que vai resolver é o próprio anunciado do segundo passo, né? Viemos acreditar que um poder superior a nós poderá nos devolver a sanidade. Fantástico, maravilha, humildade para a Irmandade também. Mas, além dessa promessa, as ideias do segundo passo, né, bem tiradas das leituras de Bill W., do William James, né, estão explícitas assim. Lá pela página 91 do livro Alcoólicos Anônimos, tem um trechinho que mostra a ideia desse segundo passo, onde diz assim na 91. Muitos de nós, agora nas características do alcoólico, nas características do doente, nem todo mundo tem todas as características, porque Deus não fabrica tijolos, Deus fabrica seres humanos, nascemos vazios, vamos nos enchendo através da tribo que nós passamos a fazer parte, através dos contatos que tivemos durante a nossa caminhada de vida, foi moldando a nossa personalidade, foi moldando a nossa maneira de pensar, e a maneira de pensar é que no campo científico e no campo, né, filosófico é chamado de filosofia de vida. Então cada um
vai identificar qual é a sua filosofia de vida aí, dentro das características do alcoólico, que ele precisa trabalhar ela. Por isso que ele fala aqui na 91 que muitos de nós, não todos, tínhamos inúmeras convicções morais. Sabia o que era certo e errado. E filosófica, maneira de pensar. Mas não conseguimos viver de acordo com ela, ainda que tivéssemos desejado. Então, convicções morais, a gente sabia o que era certo e errado, mas não conseguia viver baseado nessas convicções morais e nessas ideias filosóficas. Na página 87, no 5º capítulo, ele diz também que alguns de nós, já um outro grupo agora, né? Alguns de nós tentamos nos agarrar às velhas ideias e o resultado foi nulo, até que nos rendemos completamente. Por isso que o segundo passo é o passo da rendição, né? E o Bill W. também, segundo historiadores, considerava este o passo da derrota, né? A mente, o meu maior inimigo sou eu mesmo. O álcool é um ser inanimado, um objeto sem vida própria que não sai voando e cai na minha garganta. Tem sempre a minha mão que vai até ele. Então, por isso que agora eu já trabalhei com a questão do alcoolismo, agora estou trabalhando com a questão do alcoólico e as suas características. Então, aqui na 87, a gente vê velhas ideias. Alguns de nós tentaram se agarrar às velhas ideias. E velhas ideias vai levar exatamente aos velhos resultados. Se eu continuo plantando laranja, eu vou continuar colhendo laranja. E, por sinal, esse é o maior significado de insanidade, né? Fazer as mesmas coisas querendo obter resultados diferentes. Na página 71 também ele põe um trechinho aqui que mostra a filosofia do segundo passo que a gente está falando, né? Quando é a história do Fred, né? Quando ele diz aqui, o programa de ação, mesmo sensato, que é os 12 passos, era bastante drástico. Significava que eu teria de jogar fora vários conceitos que me haviam acompanhado por toda a vida. Então o Fred, na sua história linda, ele diz lá que para adotar o programa de A, ele teria que jogar pela janela, atirar pela janela conceitos que ele vinha trazendo a vida toda, né? Tinha que mudar esses conceitos, tinha que rever os seus conceitos. Na página 74, que é exatamente o capítulo nosognóstico, fala que se bastasse reger, né, se um simples código moral ou uma melhor filosofia de vida fossem suficientes para dominar o alcoolismo, muitos de nós não estaríamos no ar, teríamos se recuperado há bastante tempo. Mas descobrimos que tais códigos e filosofia não nos salvaram, não importando o quanto desejássemos. E às vezes até no campo religioso, eu já tenho religião, mas sou muito complacente, aquela religião para constar, também preciso trabalhar isso. Devemos lembrar que o AA teve inúmeras pessoas que eram bem religiosas e mesmo assim não conseguiam superar o seu alcoolismo nessa circunstância. O próprio Roland Azad, na história, no final lá do capítulo 2, né, quando o seu médico Carl Jung diz para ele procurar uma religião, ele deu um sorriso sarcástico porque ele já era membro da religião. Mas, no sentido profundo do negócio, não era bem esse, né? Nós vamos ver também que muitas das vezes eu estou seguindo de forma errada a minha religião e estou tendo alguma filosofia errada que tem me impedido de ser agraciado pelo programa de ar. Então a página 74 diz que um melhor código moral de vida, ou um melhor código moral ou uma melhor filosofia de vida não me salvava. O que vai arrancar os alcoólicos crônicos da sua letargia não está nisso. O que vai penetrar na sua mente e mudar essa engrenagem que o Silkworth fala lá do ciclo, né, que precisa de haver uma mudança mental, não está nessas questões aí. E nós temos também na página 21 do livro Os 12 Passos das 12 Tradições, não a ideia do beligerante, do cético lá, que ele diz exatamente isso, né? Está ameaçada toda a minha filosofia de vida, da qual eu tanto me gabava. Então, baseada nessas páginas aí, nessas colocações, da 21 dos 12 Passos das 12 Tradições, da página 91, 87, 71 e 74 do livro Alcoólicos Anônimos, é que a gente tem nessa visão, conseguimos fazer a leitura do programa, que ele quer trabalhar exatamente com a minha forma de orgulho intelectual que me impede de aceitar o programa. Tanto que o livro termina assim, né? O último trecho do livro, lá no capítulo 12, é exatamente isso, que eu já li aqui,
né, o Dr. Bob citando alguns dos orgulhos intelectuais e depois ele deixando aberto até para outros, né, ou outra forma de orgulho intelectual. Então a gente vai estudar algumas páginas dos nossos livros, Alcoólicos Anônimos, 12 Passos, 12 Tradições, e enumerando exatamente as características do alcoólico, as características do doente. Vamos começar no capítulo Nós, o Agnóstico, né? Nós, vírgula, os agnósticos. O autor está se intitulando agnóstico, a gente sabe que o autor é Bill. Então a primeira forma de orgulho intelectual, ou a primeira característica do doente é exatamente o agnosticismo. Então a gente vai colocar como número 1 os agnósticos, né? Agnóstico é uma coisa que existe há muitos anos, o gnóstico inclusive existe há muitos anos, é uma filosofia de vida que antecede o próprio cristianismo, né? Os gnósticos, sem o A no início, e a gente sabe que a palavra agnóstico ela deriva exatamente do grego, e toda palavra que deriva do grego, quando é colocado o A na frente, contradiz o que a palavra está dizendo. A gente sabe que Theo, T-H-E-O, significa Deus, e quando eu coloco A na frente de Theo, que é outra palavra de origem grega, eu vou estar falando o contrário. Então, ateu, exatamente anti-Deus. É claro que os ateus não se consideram anti-Deus, senão, nessa colocação, eles também aceitariam que Deus existia, tanto que eles são contra eles. Então, gnóstico é uma palavra que significa saber. Se o crente é aquele que acredita que Deus existe, né, ou que a divindade existe, que o Criador existe, e o ateu é aquele que acredita que Deus não existe, que tem provas que Deus não existe, o agnóstico é aquele que não sabe, ele abre os braços assim, né, suspende o ombro, abrindo os braços, dizendo, nós não sabemos. Né? A própria leitura tem um trecho que fala isso, né, que eles falavam, que os agnósticos falavam, nós não sabemos. O agnóstico, a filosofia do agnosticismo, é uma filosofia que não acredita em milagres. Por isso que o Bill, que se intitula como um agnóstico, ele teve que rever consideravelmente as suas opiniões a respeito de milagres. Porque você pode duvidar de um milagre que você ouviu falar. Mas quando você vê um milagre na sua frente, na mesa de cozinha, como ele estava vendo seu colega de escola, que estava condenado à penitenciária, né, à judiciária, estava ali sóbrio, então ele não pôde, ele teve que rever as suas visões de milagre. O agnóstico, ele não acredita em milagres. O agnóstico, ele não acredita num Deus pessoal, num Deus que livra o indivíduo de muitos problemas, que salva o indivíduo, que se preocupa com o indivíduo, que sabe quantos fios de cabelo o indivíduo tem na cabeça, conforme a filosofia do crente. O agnóstico, ele não acredita nisso. O agnóstico acredita num Deus que atua no coletivo. Então a gente vai ler um pouco da história do Bill, a partir exatamente da página 40, para a gente ver o Bill falando o que é agnóstico. É lindo porque o Bill, antes de beber, ele tem uma mensagem na Catedral de Winchester, e quando ele para de beber, quando ele está disposto a parar de beber, vai acontecer algo lindo, que um amigo de escola está do lado dele, ele lembra daquela mensagem, e o que ele sentiu ao ver a lápide na Catedral volta exatamente à sua mente ali. Então vamos lá, página 40. O Bill diz o seguinte: eu sempre havia acreditado num poder superior a mim, refleti sobre isso muitas vezes, eu não era ateu, poucas pessoas realmente são ateias, segundo Bill, né, eu sigo essa linha de raciocínio, porque isso significa uma fé cega na estranha proposição de que esse universo surgiu do nada e corre sem rumo para lugar nenhum. Os próprios heróis do Bill, intelectuais, químicos, astrônomos, até mesmo os evolucionistas, os darwinianos, né? Eles propunham inúmeras leis e forças em ação. Apesar da indicação ao contrário, eu não tinha dúvida de que por trás de tudo havia um propósito e um ritmo poderoso. Como poderia haver tantas leis tão precisas e imutáveis e nenhuma inteligência? Eu simplesmente tinha que acreditar no espírito do universo, que desconhecesse tempo e limite, que fosse diferente do homem, que o homem é preso ao tempo e ao espaço. E o Bill acreditava numa inteligência do universo que não era presa nem ao tempo e nem ao espaço. Eu simplesmente tinha que acreditar num espírito do universo que desconhecesse tempo ou limite, mas foi o mais longe que consegui chegar.
De padres de todas as religiões eu discordava a partir daí. Quando eles falavam de um Deus pessoal, que era amor, força e orientação sobrenatural, eu me irritava e minha mente de imediato se fechava diante dessa teoria. A Jesus Cristo eu concedia a certeza de ter sido um grande homem cujo exemplo não foi seguido à risca por aqueles que o reconheciam. Seus ensinamentos morais excelentes. Para o meu uso eu havia adotado o que me parecia conveniente. Ele agiu com conveniência e não muito difícil. Do resto eu não fazia nenhum conhecimento, né? Como diz um clérigo antigo, se é em parte do sistema, se é em parte do programa que eu acredito e não no programa todo, na verdade não é no programa que eu acredito. Na verdade é em mim mesmo, né? O Bill usou essa sua conveniência no exemplo citado na segunda tradição, né? As guerras que haviam sido travadas, as fogueiras santas, né? As intrigas, as disputas religiosas haviam facilitado, deixavam-me enojado. Honestamente, eu não tinha muita certeza de que as religiões na humanidade houvessem feito algum bem. A julgar pelo que eu vi na Europa, e desde então o poder de Deus sobre as questões humanas era insignificante, e a irmandade dos homens, tudo com letra maiúscula, uma piada cruel. Se existia um diabo, dizia Bill, parecia ser ele o chefe do universo, de tanta coisa ruim que o Bill estava pegando, trocando pensamentos negativos por positivo, né? Se concentrando na feiura de uma ou duas árvores, em vez de ver a beleza da floresta toda. A gente vai ver ele falando sobre isso depois do capítulo 4. Inclusive lá ele fala que não deseja que ninguém fique tanto no prejuízo quanto os agnósticos ficaram, né? Demoraram a mudar, a sair desse campo filosófico que é o agnosticismo. Mas continua Bill aqui na 41. Mas o meu amigo estava sentado à minha frente e, sem rodeio, declarava que Deus havia feito por ele o que ele não poderia fazer por si mesmo. É o que é a 12ª promessa, que a gente vai ver quando estudar o final do capítulo do passo 9. Sua força de vontade humana havia falhado, os médicos o haviam declarado incurável, a sociedade estava a ponto de prendê-lo. Assim como eu, ele admitiu a derrota total e então havia sido ressuscitado, subitamente arrancado do monte de lixo para uma qualidade de vida melhor do que tudo o que já havia conhecido. Estaria nele a origem de tal poder que produziu essa mudança nele? O Bill fala, claro que não. Não havia nada mais poderoso nele do que existia em mim naquele instante. Isso queria dizer absoluto nenhum. Aquilo me derrotou ao processo da derrota. Começava a parecer que as pessoas religiosas tinham razão. Afinal de contas, havia ali alguma coisa agindo sobre um coração humano que operaram o impossível. Minhas ideias a respeito de milagres foram drásticas e imediatamente revistas ao processo de mudança acontecendo. Não importava o desastroso passado. Do outro lado da minha mesa estava sentado um milagre e anunciava boas novas. Eu percebia que meu amigo estava muito mais do que internamente reformulado. Estava num novo caminho. Suas raízes se agarravam em um novo solo. Apesar do exemplo vivo do meu amigo, permanecia em mim vestígio dos velhos preconceitos. Nós vamos ver aí essa palavra aí mais de 20 vezes nesse estudo do segundo passo. Preconceito, né? Preconceituoso é uma das formas de orgulho intelectual, é uma das características do doente. Afinal de contas, a gente vai ver lá no Herbert Spencer dizendo exatamente isso, né? Que há um princípio que é uma barreira a toda informação e que não pode deixar de manter o homem na ignorância perpétua, e esse princípio consiste em depreciar antes de investigar. Está lá na 212. Falar mal de uma coisa que não conhece. O preconceito. O Bill, como agnóstico também, era preconceituoso demais. A palavra Deus me despertava muita antipatia. Prestem atenção sempre no segundo passo, na conjugação verbal.
Quando era mencionada a ideia de que poderia existir um Deus especial para mim, esse sentimento se intensificava. Eu não gostava daquele pensamento. Podia admitir concepções como inteligência criativa, mente universal, espírito da natureza, mas resistia à ideia de um imperador dos céus, por mais amoroso que fosse seu controle. Desde então tenho conversado com inúmeras pessoas que pensavam do mesmo modo. Meu amigo então sugeriu o que me pareceu uma ideia original. Disse ele: por que não escolhe a sua própria concepção de Deus? Bill, seu agnóstico, por que você não faz a sua própria concepção de Deus? Aquilo atingiu em cheio Bill, derreteu a gélida montanha de intelectualidade, onde ele viveu durante muitos anos. Sentiu a luz do sol finalmente. Era apenas questão de estar disposto a acreditar num poder superior. Nada mais era exigido para dar início, para dar partida. Percebi que todo o crescimento poderia começar desse ponto. Sobre as bases de uma absoluta boa vontade, eu poderia construir o que vira, meu amigo. Será que eu faria isso? É claro que faria. Segundo a experiência de ou vivemos em bases espirituais ou nada feito. Se não aceitarmos muitas coisas no campo da fé, não conseguiremos fazer uso dos recursos espirituais. Essa experiência que o Bill tirou de sua transformação. Mas continua ele aqui na 42. Dessa forma eu me convenci de que Deus se interessa por nós, seres humanos, quando realmente o buscamos. Por fim eu percebia, eu sentia e eu acreditava. No final, tá vendo como houve uma mudança? Camadas de orgulho e preconceito se desprenderam dos meus olhos como se fosse uma catarata. Um novo mundo se descortinava. Uma nova filosofia de vida. Uma nova maneira de pensar, porque a velha não funcionou. O real significado da experiência lá na catedral me atingiu como um raio. Por breves instantes eu havia precisado e buscado Deus. Existira em mim uma simples boa vontade para tê-lo comigo. E ele veio. Mas logo a sensação de sua presença foi apagada pelo vozerio terreno. Sobretudo pelo que havia dentro de mim. E assim havia sido desde então. Como eu estivera cego, diz o Bill. Lá no hospital fui separado do álcool pela última vez. Nós sabemos que foi em novembro de 34. O tratamento era aconselhado porque eu apresentava sinais de delírio tremens. Lá me ofereci humildemente a Deus, como eu o concebi então, para que ele fizesse de mim o que desejasse. Me coloquei sem reserva aos cuidados e orientação. Admiti pela primeira vez que por mim mesmo eu não podia, ao passo da derrota, que sem ele eu estava perdido. Encarei sem piedade meus pecados e me prontifiquei a deixar que meu novo amigo, com A maiúsculo, os levasse embora, por completo. Nunca mais bebi. Olha que fantástico. Ele já tinha conhecimento das características da doença. Ele deu uma aula no dia do armistício, mas não conseguia parar de beber. E quando ele tem essas ideias lindas aqui, ele continua aqui na 43. Meu colega de escola me visitou e contou a respeito de todos os meus problemas e deficiências. Fizemos uma relação das pessoas que eu havia magoado e contra as quais eu havia ressentido. Declarei minha sincera disposição de procurar essas pessoas, admitindo meu erro. De modo algum eu as criticaria. Eu iria corrigir tudo aquilo da melhor forma possível. Eu deveria analisar meu pensamento à luz do meu novo e interno conhecimento de Deus. Meu novo e interno conhecimento de Deus. O bom senso viria a se transformar num sexto sentido. O Bill chama essa nova qualidade de vida dele de sexto sentido. Tanto aqui na página 43, quanto lá na 314, se não me falha a memória, que ele também fala sobre esse sexto sentido, Na 114, o Bill fala desse sexto sentido também, que é exatamente a presença de um poder superior em nossas vidas, Lá na 114, começamos a desenvolver esse sexto sentido essencial, mas precisamos ir em frente, isso significa mais ação. Quando ele fala do 10º passo, lá ele cita esse sexto sentido. O Bill também chama na sua história desse novo estado de consciência de quarta dimensão da existência jamais sonhada. Tanto aqui na sua história, quanto lá. Me parece que na página 55, o Bill faz também referência a essa nova condição de vida como a quarta dimensão da existência jamais sonhada. Encontramos o paraíso e fomos lançados numa quarta dimensão
da existência com a qual jamais havíamos sonhado. Na 55 ele fala disso no geral como irmandade, mas ele fala com relação à sua história também, que esse novo maneira de ver, ele enfrentou ele conheceu a quarta dimensão da existência. Sabemos que o mundo conhece as três dimensões, comprimento, largura e profundidade, e aí vem a questão espiritual, que é a quarta dimensão ou sexto sentido. Mas continuando então aqui, depois dessas referências na 43, ele diz: eu deveria analisar meu pensamento à luz do meu novo e interno conhecimento de Deus. O bom senso viria a se transformar num sexto sentido. Eu me sentaria em silêncio quando tivesse dúvida, pedindo apenas orientação e força para enfrentar meus problemas conforme ele, com letra maiúscula, determinasse. Sob hipóteses algumas eu pediria por mim mesmo, a não ser que de meus pedidos resultasse oportunidade de ser útil ao próximo. Somente nesse caso eu poderia esperar ser atendido. E a resposta seria generosa. É o tempo de silêncio sugerido lá no passo 11, né? Assim como o passo 1 termina com nuances de todo o programa, o passo 2 também. Meu amigo me prometeu, né, agora é web, que quando tudo aquilo estivesse realizado, eu conheceria um novo relacionamento com meu Criador, que eu teria os rudimentos de uma nova maneira de viver. Aqui ele está apresentando exatamente o objetivo dos 12 passos. Novo relacionamento com o meu Criador. Eu teria os rudimentos de uma nova maneira de viver que resolveriam todos os meus problemas. O mesmo que o Fred diz lá na página 71. Princípios espirituais resolveriam todos os meus problemas. O Bill diz a mesma coisa aqui na 44. A crença no poder de Deus, acrescida de boa vontade, honestidade e humildade suficiente para estabelecer e manter o novo estado de coisas, eram os requisitos essenciais. Os requisitos essenciais para mim adotar o programa e ser agraciado por esses benefícios do programa é crer no poder de Deus, não apenas nele, mas crer no seu poder, acrescido de boa vontade, de honestidade e de humildade suficiente para estabelecer e manter um novo estado de coisas. São requisitos essenciais. Simples, mas não fácil, havia um preço a ser pago. Significava a destruição do egocentrismo, que trabalharemos no passo 3. Eu precisava entregar tudo ao Pai da Luz, que preside a todos nós. Preside em última análise, segundo a tradição, preside no final da primeira, preside no final da 12ª. Por vários trechos o Bill faz colocações dos atributos desse poder superior, do Criador. Então vamos parar por aqui nesse vídeo 1. Vai continuar no vídeo 2. Hoje a gente leu aqui a história do Bill, enfatizando sempre essa primeira característica aí do doente, que é os agnósticos. Vamos continuar no próximo vídeo, falar dos agnósticos no capítulo 4, porque lá dentro do capítulo tem outras características dos doentes. Assim como a gente viu hoje o agnóstico, né? Tem também o ateu. O ateísmo é uma forma de orgulho intelectual. O crente, que é o oposto nessas 3 linhas. E o preconceituoso, que a gente já deu uma pincelada nele hoje, quando o Bill fala de agnosticismo e preconceituoso. Até o vídeo 2. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal de estudo aprofundado 12 Passos. Esse é o vídeo de número 2, referente ao passo 2. Assistam os vídeos anteriores, curtem, compartilhem e se inscreva nesse canal. Isso vai dar visibilidade ao canal e pode salvar uma vida. No vídeo de número 1, nós vimos a visão da ideia do segundo passo, mostramos alguns tópicos do livro Alcoólicos Anônimos que aborda isso, vimos a necessidade de abandonar a nossa maneira de pensar, a experiência maravilhosa de conversão do Bill nas páginas 40 a 44 do livro Alcoólicos Anônimos. Vimos que para aceitar ajuda espiritual é preciso abandonar os orgulhos intelectuais. Começamos a ver, então, as características do doente que o impede de aceitar essa ajuda espiritual.
Antes de enumerarmos as características do doente alcoólico à luz do capítulo 4, Nós os Agnósticos, que é o objetivo desse vídeo, vamos resumir alguns pontos importantes desse capítulo, como por exemplo na página 73, que nos diz que ou encontramos bases espirituais de vida ou nada feito. A força que produz a mudança na engrenagem de nossa mente, aquela mudança psíquica, não está num simples código moral ou numa melhor filosofia de vida, nos diz a 74. A 75 nos mostra que ninguém define Deus. Deus é que se define, eu sou. Embora nós possamos ter a nossa concepção, a nossa ideia desse Deus, ela sempre será insatisfatória devido à sua magnitude, diz lá 75. Não existe rigor da parte desse poder superior para os que o buscam. O reino do Espírito é amplo e espaçoso e a entrada e permanência nele não é vedada a ninguém. Ainda na 75. Jamais poderemos fazer uso dos princípios espirituais se não aceitarmos muita coisa no terreno da fé. Já na 76. Falaremos muito sobre preconceito lá quando enumerarmos as características do doente, mas vale a pena realçar que na 77, num paralelo que é feito, ele nos mostra como que a gente foi às vezes tão preconceituosos com relação a Alcoólicos Anônimos, mas tivemos que abandonar essa filosofia ao começarmos a sofrer nas garras do álcool. E dessa forma a bebida nos persuadiu e nos empurrou para dentro de Alcoólicos Anônimos. Os que falam mal de AA hoje, que tem preconceito com AA hoje, são os futuros membros de AA amanhã. 77 tem esse paralelo bacana. E começa a nos mostrar no final dela que a visão não é tudo. O que vemos é muito mais do que vemos. E não é o fato de não vermos muitas coisas que quer dizer que elas não existem. Por exemplo, nós não estamos vendo o som. Vocês estão ouvindo o som da minha voz, mas não estão a vendo. Vocês não estão vendo o ar que respiram. Vocês não estão vendo o sinal do celular que chegam até o aparelho de vocês e faça ele tocar ou vibrar. Também não estamos vendo as vozes que falam diante das nossas cabeças. Só conseguiríamos chegar a elas se ligarmos um transmissor de AM, FM, de ondas médias, ondas curtas. Mas não é o fato de a gente não ver, não ouvir, que quer dizer que essas coisas não estão ali. Os membros de AA e os seus milagres de recuperação nos mostra que a presença de Deus em suas vidas é o fato mais importante. E assim estão nos dando um ótimo motivo para acreditarmos. A coisa mais importante nos membros que se dedicam à recuperação em AA é exatamente o fato deles encontrarem a presença de Deus em seu viver. Diz lá no final da nossa página 79. Deixando de lado a bebida, eles nos mostram como a vida é insatisfatória. E hoje eles nos mostram que a conscientização da presença de Deus é o fato mais importante de suas vidas. O livro também nos diz, na página 80, que é preciso desenvolver o espírito da busca e da investigação. Conforme diz no livro verde, os 12 passos, as 12 tradições, no segundo passo. Procure, pesquise sem descanso, mas sempre com a mente aberta. Já na 81, ele fala das promessas ao contrário. Assim como o terceiro passo vai apresentar as promessas ao contrário, aqui no segundo, à luz do capítulo Nós os Agnósticos, nós também vimos as promessas ao contrário. Os fatores que vão fazer com que a gente trabalhe realmente para as verdadeiras promessas ocorrerem em nós. Estávamos tendo problema com o relacionamento pessoal. Não conseguíamos controlar nosso lado emocional. Éramos vítimas da miséria e da depressão. Não conseguíamos ganhar a vida. Tínhamos a sensação de inutilidade. Estávamos cheios de medo. Éramos infelizes. Não conseguíamos parecer realmente úteis aos outros. Essas são as promessas ao contrário da página 81.
E na 82, ele nos traz a esperança de que a razão seja a ponte que nos leve ao litoral da fé. Aquela fé sobrenatural, porque a fé natural a gente já nasceu com ela. E muitas vezes nós canalizamos a nossa fé de maneira errada. Acreditamos em nosso raciocínio, tínhamos fé nele. Éramos muitas das vezes idólatras, adoradores. Adorávamos pessoas, coisas, a natureza. Amávamos alguém. E essas coisas, a fé, a adoração e o amor, foi exatamente as coisas que construiu a nossa vida. A ideia, o DNA de Deus, a gente já nasceu com ele, diz a 83. Muitas vezes procuramos fora o que está dentro. É o recurso interior ainda desconhecido, conforme o apêndice 2, na página 211. E para encerrar esse resumo, vale a pena citar as 3 frases no despertar maravilhoso do nosso companheiro do sul dos Estados Unidos. A primeira, ele falou com um membro de A que o visitou: se existe um Deus, ele nunca fez nada por mim. O membro de A foi embora e veio a frase na sua reflexão: será que todas as pessoas religiosas que conheço estão erradas? E a terceira frase que veio na sua mente, que o derrubou no chão e fez com que ele sentisse essa presença de Deus, foi: quem é você para dizer que Deus não existe? Então, após esse resumão aí do capítulo 4, trazendo os mais importantes trechos que ele aborda, vamos enumerar, à luz dele também, as características do doente alcoólico. A primeira característica do alcoólico é o agnosticismo. O agnóstico a gente já estudou no vídeo 1, com riqueza de detalhes, ouvindo toda a experiência do Bill, que ele próprio, ao denominar o capítulo 4, se intitula agnóstico. Então a gente já explicou o que é, na prática, na experiência de conversão do Bill, o que é ser um agnóstico. O agnóstico, ele acredita num Deus que atua no coletivo, mas não acredita num Deus pessoal que opera milagres. Também se tem o agnóstico, aquele que não sabe. Existe o crente, embora o crente, vamos dizer assim, o crente cheirando a álcool, que é uma crença que não resolve a sua letargia do alcoolismo. Nós vamos estudar muito sobre essa segunda característica quando a gente for para o livro Os 12 Passos, as 12 Tradições, quando vai falar da prática religiosa e do volume religioso. Se temos o agnósticos e o crente, temos também o ateu, aquele que não acredita de forma alguma na existência de um Deus. O A teve na sua história casos assim. A terceira tradição mostra um caso assim, do Ed, que vendia cera de polir automóvel, que ele chegou em Alcoólicos Anônimos ateu, descrente totalmente, mas depois de uma recaída numa hospedaria de hotel, ele tocou numa Bíblia de Gedeão e voltou para as fileiras de Alcoólicos Anônimos mais crente do que os crentes fervorosos que tinha em nosso meio. Também tínhamos, e veremos isso lá no segundo passo do livro verde, uma pessoa que era presidente da Sociedade Ateia Americana, que conseguiu superar tranquilamente essa ideia da fé proposta pelo passo 2. Então nós temos o número 1, o agnóstico, número 2, o crente cheirando álcool, e o número 3, o ateu. Essas duas vertentes, a primeira característica, que é o agnóstico. Também temos o cético, aquele que duvida tudo que ali é apresentado. Ele tem dúvida, ele atua com ceticismo. E muito perto do cético, a gente tem o beligerante. O segundo caso, o primeiro caso, que a gente vai ver no livro verde, que é aquele que se recusa a acreditar. Com relação a esse cético e ao beligerante, a gente vê na página 75 exatamente falando sobre isso, Olhávamos com profundo ceticismo para esse mundo de pessoas hostis, sistemas teológicos rivais e inexplicáveis calamidades. Olhávamos com desconfiança para muita gente que se gabava de ser piedosa.
Como poderia um ser supremo ter algo a ver com tudo aquilo? E quem poderia compreender um ser superior afinal? Entretanto, em outros momentos, nos descobríamos pensando encantados com uma noite estrelada. Quem então fez tudo isso? Havia uma sensação de reverência e admiração, porém logo era passageira e abandonada. Então o cético, o beligerante, está sempre nesse conflito. Ora acredita, ora não acredita, sabe? É como aquela pessoa que você pede para olhar se a seta do carro está piscando. Eu falo, tá, não tá. Assim é o cético beligerante. Quando ele vê as calamidades, as tragédias do mundo, ele acha que Deus não existe porque tem essas tragédias. Mas quando ele contempla o mar maravilhoso, quando ele vê uma noite estrelada, ele reverencia realmente que existe um Deus que controla todo esse universo maravilhoso. Esse é o cético beligerante. Então, agnóstico, ateu, crente, cético, beligerante. Temos agora uma característica que é muito trabalhada no A, até o sexto passo vai falar muito, e principalmente no capítulo 4, a palavra preconceituoso ou preconceito vai estar presente quase que em todas as páginas, às vezes explícita, às vezes implícita, porque essa é uma característica de quase todos os alcoólicos e adictos, o preconceito. Nós temos na página 74 falando para nós, sabemos como ela se sente quando falamos de Deus com ela, compartilhamos de suas honestas dúvidas e preconceitos. Alguns de nós fomos violentamente antirreligiosos, que é a característica número 7. Todas as religiões estavam erradas. Éramos contrários a todas as religiões. Estávamos acima de todos os pensamentos dela. O Bill teve muito essa ideia também na sua história, pelo que ele viu na Europa na guerra. Falando ainda sobre o preconceito, tem na página 75, deixe-nos tranquilizá-lo rapidamente. Descobrimos que tão logo fôssemos capazes de deixar de lado o preconceito e ter a boa vontade de acreditar num poder superior a nós, começaríamos a obter resultado, ainda que para qualquer um fosse impossível definir e compreender inteiramente esse poder que é Deus. Às vezes a pessoa quer entender, quer compreender Deus para usar ele como recurso, para usar o recurso da fé. E tudo que a gente vê, tudo que a gente usa, pega no dia a dia, quase nada a gente sabe sua origem e definir de que é feito. Quase ninguém, por exemplo, sabe como é que é feito um espelho. Mas ninguém quer saber como é que é feito um espelho. Quer chegar diante do espelho de manhã, pintar o cabelo, escovar o dente e ir para o corre-corre do dia a dia. Mas quando a gente apresenta a ideia da fé, o preconceituoso ele quer explicação nos mínimos detalhes de como que isso funciona. Enquanto que na vida diária da gente, a gente não consegue explicar do que é feito mais de 90% das coisas que vemos, que usamos, que sentimos. Mas além de ter o preconceito, na 74, na 75, a 76 vai trazer de novo na palavra preconceito. Não deixe que preconceito algum de sua parte contra termos espirituais possa impedi-lo de perguntar honestamente a você mesmo o que significa para você. Então tem na 74, tem na 75, tem na 76, tem na 77 também. Exatamente, e na 77, além de trazer o preconceito, ele vai trazer a teimosia e a suscetibilidade também como característica do doente. Além do preconceito irracional. Agora ainda deu mais uma importância a esse preconceito. Quando ele fala lá, além de nossa aparente incapacidade de aceitar muita coisa a respeito da fé, sentimos-nos frequentemente prejudicados pela teimosia, suscetibilidade e preconceito irracional. Muitos de nós eram tão sensíveis que até uma referência casual à coisa espiritual nos fazia crispar de antagonismo. Esse modo de pensar precisava ser abandonado. Então aqui na 77, junto com o preconceito, ele trouxe mais duas características. A teimosia. Ser teimoso é uma coisa terrível. Inclusive a definição de insanidade é essa: fazer as mesmas coisas querendo ter resultado diferente. Se eu continuo plantando melancia, eu não vou colher laranja.
deixa de ser teimoso, vai dar errado, passa a fazer o certo que dá certo. E a suscetibilidade, milindres demais, boneca de porcelana, como dizia minha mãe, qualquer coisinha ele magoa. Passa como trator de esteira pela família, por todo mundo quando está nativa. Aí tá na recuperação, ele fica muito suscetível, muito melindre. Bateu a campainha para mim, como não me cumprimentou, não serviu café para mim. Então qualquer coisinha ele fica cheio de dodói. Essa é a suscetibilidade, uma das características também do doente. Mas o preconceito que permeia todos esses aí também está na 78. Nós que já trilhamos, sempre no passado, esse caminho incerto, pedimos a você que abandone os preconceitos, mesmo contra a religião organizada. Aprendemos que, seja quais forem a falha humana dessas crenças, essas crenças têm proporcionado objetivo e orientação a milhares de seres. E na 84 fala de preconceito de novo. Só podemos preparar um pouco o terreno se o nosso testemunho ajudar a varrer os preconceitos, permitir que você pense com honestidade, encorajar a busca cuidadosa no seu íntimo. Então, se você quiser, pode se juntar a nós na grande estrada. Com essa atitude não poderá errar. A conscientização de sua fé chegará. Que coisa linda, né? A gente passou rapidinho aí por mais algumas características, falando do preconceito permeando elas. E antes da gente enumerar as características todas que a gente viu, vamos falar mais duas aqui para terminar, que é a síndrome da Gabriela, que são os paradigmas, as superstições e as tradições, as ideias fixas. Eu nasci assim, eu vivi assim, minha família sempre pensou assim, e eu vou morrer pensando assim. Essa é a famosa síndrome da Gabriela. São as ideias fixas, são os paradigmas. Essa prejudicou a humanidade por milhares de anos. Somente de 100 anos para cá que a gente experimentou avanços tecnológicos no campo material, exatamente porque a humanidade era cheia de crendices, cheia de tradições, cheia de superstições, cheia de ideias fixas. As pessoas comiam pela mão dos outros, acreditavam no que ouviam, não faziam experiência. E esse é o grande barato da fé proposta por AA, a gente fazer a experiência, a gente tirar provas. Então, a síndrome da Gabriela é uma característica também do alcoólico. A gente vê quando ele começa a falar do avanço tecnológico na 79. Esse mundo fez maiores progressos materiais no último século do que em todos os milênios anteriores. Quase todos nós sabemos qual a razão. Estudiosos da história antiga dizem que a inteligência do homem da época eram iguais aos melhores de hoje. Ainda assim, o progresso material na época antiga era lento. O espírito de investigação e pesquisa e invenção científica moderna era inexistente. No terreno material, a mente humana era prisioneira de superstição e tradição e todo tipo de ideia fixa. Perguntamos a nós mesmos, não seremos alguns de nós tão preconceituosos e irracionais no terreno espiritual quanto os antigos foram no terreno material? Então esses paradigmas têm que ser quebrados. É muito interessante ver essa questão. E também uma outra característica que praticamente todo alcoólico e adicto tem é a autossuficiência. Eu mesmo me basto. Eu não preciso de grupo para começar a usar. Por que eu preciso de grupo para parar? Aí o orgulho atuando nessa autossuficiência. Eu bebo quando me dá vontade, quando não dá eu não bebo. E essa autossuficiência está registrada aqui na página 81. A fé quase infantil dos irmãos Wright, na sua capacidade de construir uma máquina que iria voar, foi a razão principal do seu sucesso. Sem a fé, nada poderia ter acontecido. Nós, agnósticos e ateus, estávamos presos à ideia de que a autossuficiência resolveria o nosso problema. Quando os outros nos mostraram que a suficiência divina dava certo para eles, começamos a nos sentir como aqueles que haviam insistido em que os irmãos Wright jamais poderiam voar. Eles não acreditaram nos cérebros mais eficazes, nos matemáticos físicos que provaram
que era impossível voar. Eles desafiaram e provaram. Um outro ponto que mostra essa autossuficiência está na página 78, que diz que em lugar de nos vermos como agentes inteligentes, líderes da criação de Deus, a excelência da criação divina, ao invés de nos vermos como agentes inteligentes, líderes da criação de Deus, sempre em evolução, nós, agnósticos e ateus, preferimos acreditar que nossa inteligência humana era a última palavra, o princípio e o fim de tudo. Um tanto tolo de nossa parte, não é mesmo? Então, com relação a essa autossuficiência, ele quer dizer para a gente, aqui na 81, que nossa autossuficiência, sem a suficiência divina, não é autossuficiência, e sim deficiência. Então, assim, a gente aqui trouxe no estudo do capítulo 4, Nós, os Agnósticos, do livro Alcoólicos Anônimos, as seguintes características do doente alcoólico. Agnóstico, número 1, crente cheirando a álcool, número 2, o ateu, número 3, cético, número 4, beligerante, número 5, preconceituoso, número 6, antirreligioso, 7, teimoso, 8, 9, suscetível, 10, a síndrome da Gabriela e 11, autossuficiência. No próximo vídeo, e o último dessa série de segundo passo, a gente abordará ele à luz do livro Os 12 Passos e as 12 Tradições. Até o próximo vídeo. E não esqueçam, curtam, compartilham e se inscreva no canal. Uma vida pode depender disso. 24 horas. Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de número 3 do estudo aprofundado do segundo passo do nosso canal 12 Passos. No vídeo 1, nós vimos trecho do texto básico que dão base à minha maneira de ver essa segunda sugestão para a nossa recuperação, que são as questões da mente insana. As mudanças necessárias de ver as questões de nossa vida. Também vimos aonde se encontram as questões do segundo passo ali, dentro do nosso texto básico e no livro Os 12 Passos e as 12 Tradições. Analisamos as características dos alcoólicos que devem ser abandonadas, atiradas pela janela, mesmo que devagarzinho. Vimos que nascemos vazios e à medida que a vida vai acontecendo, a gente vai se enchendo. E nos dividimos em grupos, nos dividimos em tribos filosóficas. Vimos o processo maravilhoso de mudança ocorrida ao nosso cofundador Bill W. Já no vídeo de número 2, nós mergulhamos dentro do capítulo 4, fizemos um resumão dele e depois abordamos as questões do agnóstico e a mudança em geral, que muitos membros passaram por elas. E começamos então a enumerar, através desse capítulo 4, algumas das características do alcoólico. Primeira, agnóstico. Segunda, crente cheirando a álcool. Terceira, ateu. Quarto, cético. Quinto, beligerante. Sexto, preconceituoso. Sétimo, antirreligioso. Oitavo, teimoso. Nono, suscetível. Décimo, paradigmas e ideias fixas ou síndrome da Gabriela. E a 11ª, autossuficiência. Agora vamos abordar nesse vídeo 3 apenas o livro Os 12 Passos e as 12 Tradições, escrito em 53 e tendo a sua revisão feita pelo jornalista do Saturday Evening Post, Jack Alexander. Continuando essa divisão em classes, em classificações do doente, nós veremos dentro do passo 2, no livro 12 Passos e 12 Tradições, vários existirão. Existirão os que se deixaram levar pela indiferença. Existirão aqueles que se rebelaram de uma vez. Existirão aqueles que já tiveram fé e perderam. Existirão aqueles inteligentes demais para o seu próprio bem. E assim sucessivamente. Lembrando que a obsessão, como a gente vê em Alcoólicos Anônimos, só pode ser resolvida por um poder superior, como bem explícito na página 21 do segundo passo.
havendo-nos reduzido a um estado de desespero absoluto, agora nos informa que somente um poder superior poderá resolver nossa obsessão. E nessa página 21, ela já nos divide em 3 grupos. Os que se recusam a acreditar em Deus, os ateus que não conseguem acreditar e os que acreditam em Deus, mas não confiam no seu poder sobre suas vidas. O beligerante, já falado no vídeo 2, ele se encontra num estado de selvageria e pensa que o homem é o próprio Deus. A esse tipo, o padrinho, com muita psicologia, vai enfatizar que ele, além de beligerante, ele é mente fechada. Ele precisa abrir a mente. Para não ir de cara nessa colocação, o padrinho dá uma maciada. Preste atenção nas 3 coisas. Primeiro, não existe que você acredite em coisa alguma. Em segundo lugar, para alcançar a sobriedade, não é preciso aceitar todo o segundo passo de uma vez. Eu mesmo aceitei aos pedaços. E em terceiro lugar, a única, matando as 2 primeiras, a única coisa que você precisa é ter a mente aberta. Desista dos debates, para de se incomodar com questões profundas, como por exemplo se foi a galinha ou o ovo que surgiu primeiro. Volto a repetir, a única que ele repete das 3, porque é isso que ele quer falar. Volto a repetir, a única coisa que você precisa é ter a mente aberta. Para esse tipo de indivíduo beligerante que se recusa a acreditar, o padrinho ainda dá uma sugestão para esse público específico, que ele pode começar pelo método da substituição, para atravessar as barreiras iniciais. Mas esse método provavelmente não será suficiente para as barreiras futuras, mas para dar início à edificação espiritual é fantástico essa sugestão para que esse beligerante dá início ao seu processo. Diz lá na página 23. Muitas pessoas como você começaram a resolver o problema pelo método da substituição. Poderá considerar o AA em si como sua força superior. Nele, no AA, se encontra um grande número de pessoas que resolveram seus problemas com o álcool. Nesse sentido, elas representam um poder superior a você, que nem sequer chegou perto de uma solução. A diferença de quem está chegando nessa condição de quem já está no AA há algum tempo e superou essa condição. Continua o padrinho. Seguramente você poderá depositar sua fé neles. Esse mínimo de fé bastará. Você vai encontrar muitos membros que dessa maneira atravessaram a barreira inicial. E eles vão dizer que uma vez do outro lado dessa barreira inicial, a fé deles ampliou e aprofundou. Libertados da obsessão do álcool em suas vidas inexplicavelmente transformadas, chegaram a acreditar num poder superior. E a maioria começou a falar em Deus. A fé evoluiu, a fé expandiu como ela tem que ser. Ela precisa ser como um grão de mostarda, como uma planta que precisa ser regada, cultivada. Pode começar com uma semente vista só no microscópio, mas ela precisa de crescer, ela precisa de ampliar. E é sempre bom a gente entender o contexto para quem está sendo falado. Até aí a literatura falou para um público específico, o beligerante, aquele que se recusa a acreditar. Se eu não me encontro nessa classificação, não foi para mim que foi dito isso. Eu vou tentar entender qual é a minha área dentro dessas características filosóficas para mim vencer. No Brasil a gente tem um problema com o provisório, né? O jeitinho brasileiro faz com que o provisório fica permanentemente. Essa questão de aceitar o AA ou o grupo como seu poder superior é uma questão provisória. Ora, vejamos a página 95, que diz assim: a título provisório, aqueles de nós que eram ateus ou agnósticos descobriram que o nosso grupo AA no todo poderia atuar como poder superior, a título provisório. Lembrando sempre que a edição que a gente usa nesse estudo é a edição verde do livro Os 12 Passos e as 12 Tradições. Depois de falar desse público específico, o beligerante que está no estado de selvagem, que Deus está dando motivo para ele acreditar e mesmo assim ele se recusa a acreditar em Deus, por isso que ele sofre. Ele não é aquele que não acredita, ele é aquele que se recusa a acreditar. Mas depois a gente vai ver na página 23, no último parágrafo, consideramos agora a situação dos que já tiveram fé e a perderam. Existirão aqueles que se deixaram levar pela indiferença, aqueles que estão cheios de autossuficiência e que se afastaram de uma vez, aqueles que desenvolveram preconceito contra a religião
e aqueles que se encontram em plena rebelião porque Deus não satisfez as suas exigências. Poderá o AA dizer a todos esses que poderão encontrar uma fé que funciona? Então, além de a gente ver que existe os mentes fechadas, agora a gente vê que existe os rebeldes, os que se rebelaram contra Deus, porque Deus não fez o que eles queriam. A gente vai ver nos grupos separados dentro do segundo passo. Depois a gente vai se unir para que a gente vá para uma mesma direção, mas cada um toma uma direção intelectualmente falando. Essa é a visão que o segundo passo no livro verde quer nos dar. Bom, então existirão essas classificações ou grupos, como mostram o segundo passo: os mente fechada, sua mente é como paraquedas, só funciona se for aberto; os rebeldes, que se rebelaram contra Deus, porque Deus não os atenderam; e aqueles que se afastaram de vez, um outro grupo de pessoas, aqueles que pensam que a fé é para a fase da infância e para a fase da velhice. E no intervalo entre um e o outro, não precisariam da fé. Como diz a página 34, estávamos estimulados e isso nos fazia felizes. Por que nos preocupar com abstrações teológicas e deveres religiosos, ou com o estado de nossa alma na terra ou no além? Bastava o aqui e agora. A vontade de ganhar nos levaria para frente. Então o álcool começou a nos dominar. Finalmente, quando todos os nossos talões de ponto marcavam 0 e verificamos que mais um gol nos colocaria fora do jogo para sempre, foi necessário que saíssemos à procura de nossa fé perdida. Foi em AA que descobrimos de novo, e você poderá descobri-la também. Que esse é uma das características de membro de AA, pois a página 23 dá essa característica. Preciso assegurar-lhe, diz o padrinho, desde já, que os membros de AA geral seguem inúmeros caminhos à procura da fé. Se não interessar aquele que eu lhe sugiro, certamente descobrirá outro, se ficar atento. Um outro grupo que aborda o passo 2 são os inteligentes demais para o seu próprio bem. Então esse grupo, os inteligentes demais para o seu próprio bem, está lá na página 25, que fala que agora chegamos a outro tipo de problema: o homem ou a mulher intelectualmente autossuficiente. A esses muitos membros de AA podem dizer: sim, éramos como vocês, inteligentes demais para o nosso próprio bem. Adorávamos ouvir as pessoas nos chamarem de precoces. Usávamos nossa educação para nos inflar em balões orgulhosos, embora cuidássemos de esconder isso dos outros. Secretamente achávamos que podíamos flutuar acima dos outros utilizando o poder de nosso cérebro. O progresso científico nos dizia que nada estava além do alcance humano. A sabedoria era onipotente, o intelecto era capaz de conquistar a natureza. Por sermos mais vivos do que a maioria, assim nos considerávamos, os espólios da vitória seriam nossos automaticamente. O Deus do intelecto substituía o Deus de nossos pais. Porém, mais uma vez, a bebida alcoólica tinha outras ideias. Nós que tão brilhantemente havíamos vencido sem esforço, nos convertemos nos maiores derrotados de todos os tempos. Vimos que seria necessário reconsiderar, senão morreríamos. Encontramos muito em Alcoólicos Anônimos que antes pensavam como nós. Ajudaram-nos a voltar ao nosso verdadeiro tamanho. Com o exemplo deles, nos mostraram que a humildade e o intelecto poderiam ser compatíveis, enquanto a humildade estivesse em primeiro plano. Quando começamos a entender isso, recebemos a dádiva da fé. Uma fé que funciona. Fé que está à sua disposição também. Então esse é o grupo do soberbo, daqueles que acham que a inteligência pode tudo. O problema do esperto é achar que todo mundo é bobo. O álcool não dá rasteira, mas derruba gente grande de famosos, gente grande no tamanho, gente grande financeiramente, gente grande filosoficamente ou autossuficiente ou intelectuais demais, cheios de sabedoria mundana. Esses também tiveram que reconsiderar sua maneira de ver a vida e colocar a humildade em primeiro plano para que se tornassem capazes de receber essa dádiva, esse presente da fé que funciona. Então, depois de analisarmos os grupos dos beligerantes, dos ateus, dos agnósticos, dos que perderam a fé, dos que se rebelaram, dos que se tornaram indiferentes, dos que se afastaram,
dos que são autossuficientes, dos que estão cheios de preconceito e dos inteligentes demais, agora no rodapé da página 25, a gente vai ver aqueles que conhecem a Bíblia de capa a capa, mas não conseguem ficar sem beber. Diz lá: estávamos desenganados com a religião e todas as suas obras. A Bíblia, dizíamos, estava cheia de bobagem. Podíamos citar capítulos e versículos, sem contudo conseguir distinguir os beatos dos benditos. Em certas partes sua moralidade era incrivelmente boa, e em outras má até o impossível. Porém o que realmente nos decepcionou foi a moralidade dos religiosos. Olhávamos com maligna satisfação para a hipocrisia, por preconceito e por orgulho opressor com que se vestiam tantos crentes. Como gostávamos de apregoar o fato prejudicial de que milhares de bons homens da religião ainda matavam uns aos outros em nome de Deus. Tudo isso significava, continua a página 26, que a gente estava trocando pensamento positivo por pensamento negativo. E isso nos tornou fariseus e hipócritas. O farisaísmo que condenávamos com desdém nessas pessoas foi o nosso grande pecado obstruidor. Criticávamos um cisco no olho delas enquanto havia uma trave em nosso olho. E a hipocrisia, porque enquanto a gente criticava essas pessoas, a gente se escapava da necessidade de olhar para dentro de nós mesmos. Ou quando criticávamos essas pessoas, a gente mostrava uma superioridade nossa para ofuscar uma inferioridade interior no nosso ser, que não nos deixava sair daquela letargia. Então nos tornamos mais essa qualidade filosófica, mais essa condição filosoficamente falando, em hipócritas e fariseus. A lista é grande de orgulhos intelectuais que nos impede de sermos agraciados e recebermos da parte de Deus a ajuda necessária para resolver nosso problema, que vai muito além de usar o álcool, né? Vai muito além. Continuando pela página 27, ele vai mostrar para a gente que a razão pela qual muitos se rebelaram e se afastaram de vez foi porque não aprenderam a rezar de maneira correta. Muitos de nós pensávamos que nós éramos Deus e Deus era o nosso servo. Havíamos invertido, achando que Deus estava no céu para fazer nossa vontade aqui na terra, quando na verdade somos nós que estamos aqui na terra para fazer a vontade de Deus que está no céu. Vivíamos dando ordens a Deus, determinando, exigindo, um pouco tolo e soberbo de nossa parte, além de ser incoerente, não é mesmo? Em vez de confiarmos em Deus, nós o desafiávamos. A fé estava totalmente de forma equivocada, porque diz a página que a fé significa confiança e não desafio. E o último grupo a ser apresentado é aquele indivíduo cheio de volume religioso, super devoto, cumpridor dos seus deveres e observações religiosas, cheio de promessas. Ele põe muito volume e emocionalismo, se esquecendo que o que realmente importa é a qualidade da fé e não o volume religioso. Toda a esterilidade da fé é oriunda do fato de nossa casa estar suja. Finalizando a página 28. Não havíamos varrido a casa para Deus entrar e inutilmente invocávamos esse Deus. Nem sequer olhávamos para dentro da casa, que somos nós. Não tínhamos amor nem a Deus nem ao semelhante, página 28. Estávamos nos enganando e fora do alcance da graça divina. Então esse passo 2, ele é a convergência desse estado, desse caminho, para um verdadeiro caminho que vai se descortinar no passo 3. Vamos sair desse caminho e pegar o caminho de Alcoólicos Anônimos, o caminho que realmente funciona, onde a vida não é um beco sem saída nem algo a ser suportado ou dominado, um caminho que nos eleva, crescimento. O passo 2 é o ponto de reagrupamento. Nós vamos nos encontrar nesse passo. Chegamos nele ateus, agnósticos, cético, beligerante, preconceituoso, suscetível e N outras situações. Mas agora a gente vai deixar isso tudo de lado para seguirmos juntos. É como se fôssemos viajar partindo de um centro de uma cidade.
vem gente do sul, do oeste, do leste, do noroeste, e todo mundo se encontra no mesmo local e dali vamos todo mundo caminhar junto. Por isso que diz que temos um caminho cujo qual todos nós concordamos unanimemente e dentro dele nos solidarizamos em completa harmonia. Então a gente vai abandonar esses orgulhos intelectuais e vamos seguir numa mesma direção, a direção da fé que enfrenta qualquer emergência, a fé que realmente funciona, e buscarmos um verdadeiro relacionamento com Deus, que é tão necessário para que lá na frente Deus então nos leve de volta à sanidade. Termina a página 28. Um abraço a todos e até o terceiro passo. É muito importante que os companheiros, as companheiras, os que gostam do programa de 12 Passos, se inscrevam no nosso canal para que o YouTube os informe sempre que um novo vídeo for lançado. E também é importante que deem um like, apertem o joinha, para que o YouTube entenda que o conteúdo é de qualidade e possa sugerir esse conteúdo a outras pessoas e assim a gente alcançar também outras vidas que precisam ser salvas. Nosso Pai Celestial jamais nos abandonará, como diz o Dr. Bob. Muito obrigado.